Os pastores moderninhos da atualidade têm pregado que nós somos o centro do coração de Deus. Se você perceber, você vai ver que a mensagem do Evangelho pregada na atualidade é uma mensagem antropocêntrica, ou seja, é uma mensagem em que o homem está no centro do Evangelho. E nós sabemos que em toda a história surgiram pastores ou surgiram profetas que queriam profetizar a respeito do amor, a respeito da paz. Mas nós vemos que a mensagem do Evangelho verdadeiro é falando sobre a degradação do homem e que este mesmo homem precisaria se arrepender de seus pecados. A mensagem central do Evangelho é a respeito de Jesus Cristo e que nós precisamos nos arrepender de nossos pecados. O vídeo de hoje é para falar a respeito dos pastores que em toda a história e hoje, na atualidade, são pastores bonzinhos com mensagens palatáveis. Quando a palavra de Deus nos guia e nos direciona para falar sobre arrependimento. Bom, senta aí na cadeira, pega a sua Bíblia, porque este vídeo de hoje não é um vídeo muito palatável. É um vídeo falando a respeito da verdadeira palavra de Deus. Seja bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. Nós estamos vendo aqui no Brasil um movimento de pastores bonzinhos, pastores que só falam do amor, pastores que estão dizendo que nós somos o centro do coração de Deus, pastores que só falam de mensagens motivacionais, que pregam mensagens antropocêntricas, que colocam o homem no centro de tudo. Mensagens coachings, mensagens que dizem ao homem que ele pode, ele consegue e que ele deve se motivar porque Deus ama ele. E é verdade, Deus nos ama. Agora, a mensagem verdadeira do Evangelho, ela não vem vestida de sapatênis e camisa xadrez. Ela não vem vestida com um vestido branco, brilhosinho. A mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem dura. É uma mensagem que fala a respeito de arrependimento. Um homem depravado recebe de Deus a sua graça. E para que essa graça habite em nossos corações, nós precisamos nos arrepender de nossos pecados e abandonar estes mesmos pecados. Tome bastante cuidado com mensagens motivacionais que só falam de amor, que só falam de coisas boas, mensagens motivacionais que não te levarão ao céu. Agora, vai lá comigo em Jeremias capítulo 28. A partir do versículo 1, diz assim: E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Aqui se levanta um profeta chamado Ananias, e ele fala ali para a liderança de Israel: Fique tranquilo. O rei da Babilônia levou todos esses utensílios, mas daqui a 2 anos esses utensílios vão retornar. Presta atenção nisso. Um profeta chega para Israel profetizando coisas boas. Olha, fiquem tranquilos, o rei da Babilônia vai trazer de volta. Agora vai lá comigo no versículo 9. Jeremias 28, versículo 9 diz: O profeta que profetizar paz, somente quando se cumpriu a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor enviou, na verdade, enviou. Aqui nós vemos a palavra de Jeremias. Jeremias está olhando para o profeta Ananias e dizendo: peraí, essa palavra tem que se cumprir. Somente para estabelecer um profeta verdadeiro, esta palavra ela tem que se cumprir. Olha o versículo 10. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. Jeremias estava diante do profeta como um homem preso. Presta atenção nisso, queridos. O profeta Ananias chegou com uma mensagem de paz dizendo: fiquem tranquilos, Nabucodonosor, ele vai liberar, ele vai tirar
Ele vai deixar Israel livre. Vocês foram presos, foram cativos, mas Israel será livre. E o profeta Jeremias vem dizendo para ele, não vai não. Presta atenção, essa palavra tem que se cumprir. Aí, quando essa palavra se cumprir, nós saberemos se o que você está falando é verdadeiro. E ele continua, Ananias continua falando. E falou Ananias, versículo 11. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Ananias insistiu, dizendo, fiquem tranquilos, Deus vai libertar vocês desse jugo. Agora, vai lá comigo no versículo 15. Deus incomoda o profeta Jeremias e fala, volta lá, Jeremias. Você está indo embora, né? Não, volta lá e fala a verdadeira palavra de Deus. Versículo 15. E disse Jeremias, o profeta a Ananias, o profeta, ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizestes que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falastes em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Queridos, nós vemos aqui o profeta Ananias profetizando sobre a paz, dizendo, fiquem tranquilos, queridos. Tá vendo aí, ó, o profeta Jeremias estava com um jugo, sabe aquele jugo que coloca no pescoço dos animais? Ele estava preso e o profeta Ananias, ele arrebenta aquele jugo de Jeremias como se estivesse profetizando, dizendo, tá vendo, ó, Jeremias foi solto desse jugo, vocês, Israel, vão ser livres deste jugo. Jeremias fica cabisbaixo e ele vai embora. E ele sai do caminho ali dos profetas e da liderança de Israel. E o Espírito do Senhor fala ao coração de Jeremias. Vai lá e profetiza, diz que Ananias é um homem que está em rebeldia e que ele está falando errado. Israel não será livre da Babilônia. Israel ficará 70 anos escravos de Nabucodonosor. Então o profeta Ananias veio profetizando a respeito da paz, quando a mensagem era uma mensagem dura. A mensagem que Deus colocou na boca do profeta verdadeiro, o profeta Jeremias, era uma mensagem dura e verdadeira. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado. Nós vemos esta palavra se cumprindo em nossos dias. Profetas que não são profetas verdadeiros, que estão mortos espiritualmente, estão falando a respeito de amor, de paz, não estão profetizando a respeito do arrependimento que precisaria acontecer em nosso país e em todo o mundo. Essa mensagem coaching, essa mensagem dizendo que nós podemos tudo e que Deus nos ama independente do que façamos, não é uma mensagem correta para se introduzir o evangelho verdadeiro. E nós precisamos tomar muito cuidado com este tipo de mensagem, porque em toda a história da igreja, a mensagem central era Jesus Cristo virá e você precisa se arrepender dos seus pecados. Olha só o que diz Mateus capítulo 3, no versículo 2. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqui João Batista falando, vocês precisam se arrepender porque é chegado o reino dos céus. Olha só agora Mateus capítulo 4, no versículo 17, agora Jesus falando. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Agora vai lá comigo em Atos dos Apóstolos capítulo 2, a partir do versículo 36, o primeiro discurso de Pedro. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, Atos 17, versículo 30. Olha só, o apóstolo Paulo pregando em Atenas. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Vai lá comigo em Lucas. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 46. As últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e, ao 3º dia, ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém.
Então nós vemos aqui que a mensagem central do Evangelho é Jesus Cristo. E dentro desta mensagem precisa ser falado a respeito do arrependimento. Pregação do Evangelho sem falar a respeito de arrependimento não é a pregação do Evangelho verdadeiro. Quando você encontrar pastores bonzinhos que só falam de amor, que só falam que as pessoas são amadas e que não tem problema elas serem pecadoras. Eu sei que muitos usam textos fora de seus contextos, dizendo que é uma estratégia para ganhar aqueles que não são cristãos, que não conhecem o Evangelho. A verdadeira mensagem da cruz, o verdadeiro Evangelho, precisa ser pregado com o próprio Jesus Cristo no centro da mensagem. E nós precisamos falar do arrependimento. Precisamos chamar pecado de pecado. Eu citei aqui alguns textos a respeito de João Batista pregando e ele fala: arrependam-se. O próprio Jesus, no início do ministério, ele disse: arrependam-se. O apóstolo Paulo, pregando para os gentios, ele disse: arrependam-se. Que todos os homens, em todos os lados, em todas as nações, precisam se arrepender de seus pecados. E Jesus, em sua última conversa com os discípulos, ele disse: vocês precisam pregar a respeito do arrependimento e da remissão dos pecados. Percebeu? Mensagem da cruz, mensagem do Evangelho precisa ser pregada e falada com o arrependimento de pecados. Tome bastante cuidado com esses pastores que dizem que estão usando estratégias para evangelizar e para trazer aquelas pessoas para Jesus. Nós vemos em todo o Novo Testamento, a igreja primitiva, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo em seu início, pregava o arrependimento. E não fique preocupado porque o Espírito Santo é suficientemente poderoso para convencer qualquer coração a respeito do pecado, da justiça e do juízo. A mensagem da palavra de Deus é a semente e não é você que faz frutificar essa semente nos corações. Por isso que o nosso dever é apenas semear essa semente e nós precisamos falar de arrependimento. Que essa mensagem fique no seu coração e que você seja um bom semeador do verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e eu te aguardo no próximo vídeo.